Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição pública doutrinária aqui no Centro Espírita Luz do Vale. Agradecemos a presença de cada um de vocês, assim como agradecemos aqueles que nos acompanham de seus lares através do Facebook do Centro Espírita. Antes de iniciarmos com a exposição, vou passar algumas das atividades do centro, então, para que todos tenham conhecimento, caso seja de interesse. Então, no centro, nós temos disponível, as atividades preces e radiações, com link para colocar a intenção. Nós também temos um formulário que é disponibilizado lá no grupo do centro, no WhatsApp, com um link em que se pode colocar o nome de quem a gente gostaria que fosse vibrado e irradiado. Assim como pode-se colocar o seu próprio nome também. E essas preces e radiações acontecem, então, nas terças-feiras, às 19h15, de forma online, podendo ser acompanhado por todos, Claro que não é lido os nomes, para proteger os dados das pessoas. Nós temos também o Evangelho no Lar, online também, do Luz do Vale, nos domingos às 9 horas, com o link também disponível, sempre alguns momentos antes, no grupo também do centro. Nós temos o Evangelho no Lar da UME, nos domingos às 8h30 da noite, também disponibilizado o link no nosso grupo de WhatsApp. Temos acolhimento fraterno presencial, que deve ser agendado, então, podendo acontecer nas segundas pela manhã, nas quartas no final da tarde e sextas-feiras à noite. Também temos os estudos das obras de Kardec, da doutrina dos espíritos, que logo será disponibilizado também um novo cronograma de estudos para esse ano. Temos as ações de caridade praticadas pelas trabalhadoras aqui da Casa Espírita e as exposições públicas, como a que ocorrerá hoje aqui no Centro Espírita. Hoje temos conosco aqui a nossa irmã Gisele, o nosso irmão Cristóvão, lá de Paverama, do Grupo Espírita Luz da Fé. E eles estarão, então, nos trazendo uma exposição. Antes de dar início, de passar a palavra para eles, vamos iniciar com uma prece. Deus, nosso Pai, poderoso, bondoso, Francisco Spinelli, nosso mentor, agradecemos a oportunidade de estarmos hoje aqui reunidos para aprendermos, para evoluirmos, nos melhorarmos, podermos sempre ser intuídos e entender os seus sinais nos caminhos que devemos tomar, sempre voltados para o bem. Utilize nossos irmãos expositores hoje como um instrumento seu para passar aquilo que cada um aqui presente necessita ouvir, encarnado ou desencarnado. Que Deus abençoe nossa exposição e que assim seja. Ótima noite a todos. Nós vamos começar com uma musiquinha para nos harmonizar, focar nossa alma, para fazer aí uma introdução para a nossa exposição. Cantar a música depende de você, de um grande amigo nosso, lá do Rio de Janeiro. Brilha o sol além de sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que ilumina, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito,
Desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você. Querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Xalaiá, 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 O amigo brilha no sol. além de sua janela, perceba ao seu redor O quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que ilumina. Mirate as asas voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito, desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez. Que a vida é muito mais, depende de você. Querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Xalaiá, 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 xalaiá. Bem, amigos, então, nessa noite, uma ótima noite a todos, em primeiro lugar. Um prazer estar aqui novamente, vendo alguns rostinhos que eu já conhecia da outra vez e conhecendo outros novos que talvez sejam novos para mim, mas não aqui na casa, né? Mas hoje nós vamos ter, assim, uma pequena conversa, sem uma pretensão muito grande, mas lembrando daquela premissa de que a gente deve conhecer a verdade porque ela nos liberta. Vamos fazer um pequeno estudo aliando a nossa espiritualidade e a neurociência. Esse estudo, certamente, em primeiro lugar, ele vem para quem fala, né? Então, é muito importante que a gente se conheça para que a gente possa também trabalhar a nossa espiritualidade e aquilo que a gente quer se tornar. Porque muitas vezes a gente quer uma coisa, mas não sabe o caminho para chegar até ela, ou tudo que a gente fez até agora não deu certo para chegar até ela. Então, essa breve conversa que a gente vai ter essa noite, ela oferece um caminho despretensioso para que a gente possa sondar um pouquinho o que acontece dentro da nossa cabeça e o que isso tem a ver com a espiritualidade. Mas para começar, eu vou precisar do meu violonista. Nós vamos fazer uma dinâmica bem rapidinha, tá, gente? Alguns segundos só. Eu preciso que vocês fechem os olhos por alguns segundos. Mantenham os seus olhos fechados, tá? Procurem fechar seus olhos. E eu vou convidar, então, o Cris a tocar uma canção para nós. Procurem se concentrar no que vocês vão ouvir. Só no som. Vocês estão tendo essa informação sonora? Estão recebendo as notas? E eu vou pedir para, aos poucos, vocês irem abrindo os olhos. Podem abrir lentamente. Vão tomando conhecimento do que está acontecendo. Existe um instrumento, existe um instrumentista. Não existe só o som. Agora, a informação visual, a nossa informação cognitiva, vai encontrando o que de fato está acontecendo. E essa vai ser a ideia que eu gostaria que cada um de nós ficasse com ela hoje. Instrumento, instrumentista. Violão,
e violonista. Nós vamos falar sobre neurociência, logo nós vamos falar de cérebro. E o cérebro é o nosso instrumento. Seria ingênuo da minha parte achar que se eu tirasse todas as cordas desse violão, o Cris poderia tirar o mesmo som que ele tirou até agora. Da mesma forma, o nosso cérebro precisa de recursos físicos para que ele possa produzir as circunstâncias que o nosso corpo necessita para existir no mundo. Mas a gente, muitas vezes, na correria do dia a dia, na nossa dinâmica, a gente acredita que o violão toca sozinho, que o cérebro funciona sozinho. Enquanto que existe por trás um instrumentista, que é a nossa mente espiritual, que é o nosso espírito, que é o instrumentista desse equipamento. Então, a realidade do nosso dia a dia, embora a gente seja espírita, a gente leia, a gente estude, a gente se informe, mas às vezes no dia a dia a gente não chega a realizar. E a gente fica pensando que o nosso espírito é o cérebro. Não é. O cérebro é um instrumento. E assim, então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Por quê? A gente precisa compreender algumas coisas e modificar alguns conceitos. Para começar, a gente está vivendo num mundo bastante dominado por perversidade, desespero, por maldade de uma maneira geral. E às vezes a gente se influencia por isso. Mas Calderaro, no livro No Mundo Maior, adverte o André Luiz sobre uma coisa. André, a gente precisa mudar alguns conceitos. Em primeiro lugar, a gente deve compreender a perversidade como loucura. Perversidade, a pessoa maldosa, pelo prazer de ser mal, o Calderaro nos adverte que é uma loucura. A revolta como ignorância. A pessoa desconhece porque está passando por aquela situação, se revolta e acaba contraindo novos débitos ou não chegando a lugar nenhum com os débitos que tem. E o desespero enquanto enfermidade. Na verdade, todas essas três estão no item enfermidade e todas precisam ser tratadas, porque elas são enfermidades e elas nos adoecem muito mais. Então, o desespero pode nos levar a uma depressão, pode nos levar ao suicídio, pode nos levar a tantos outros adoecimentos. A perversidade pode nos levar também a inúmeros adoecimentos e consequências dramáticas para o nosso cérebro perispiritual, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. E a revolta, além de não nos ajudar em nada com a situação que a gente está vivendo e com aquilo que a gente precisa aprender, ainda nos faz, muitas vezes, contrair débitos ainda maiores. Então, vamos ver como é que a gente pode relacionar isso com a neurociência. Antes disso, de começar, propriamente dito, é muito importante a gente saber que ninguém, no dia 25 de dezembro agora, absolutamente ninguém ganhou o cérebro perfeito do Papai Noel. Não caiu no colo de ninguém. O cérebro que a gente tem hoje é a nossa argila, é a nossa massinha de modelar, que a gente vem construindo há milênios. Não são nem séculos, são milênios. Porque antes mesmo de sermos espíritos, né, fomos para o princípio espiritual e moldamos esse cérebro, inclusive. Desde o mineral, passando pelo vegetal, até o animal. E aí, para ilustrar, nós vamos puxar um poema chamado Jornada, de Adelino Fontoura Chaves, pela psicografia do Chico, que diz assim: fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerado eu era, infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso, sofri no inverno rude e amei na primavera.
depois fui animal, e no instinto da fera achei a inteligência e avancei, passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e a chorar, para então compreendê-las. Agora, homem que sou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo, a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. E dessa forma mais artística, mais poética, que nos aproxima da espiritualidade, nos aproxima de Deus, a gente vai nos colocar onde a gente está hoje, então. Viajando de corpo em corpo, rumo ao clarão das estrelas. Esse corpo que é inteligentemente biodegradável, né? Porque o universo, depois que a gente devolve ele, transforma tudo de novo e ele se torna parte da natureza e auxilia a nossa criação. Mas voltando para o nosso cérebro, que é a nossa argila, e que ninguém ganhou de Natal, de surpresa, mas por quê, né? A gente sabe que a criação é assim. Somos criados simples e ignorantes, isso a gente fala constantemente. Porém, a gente esquece que a criação de Deus, ela é cooperativa. Ela não é... Nós não somos criados prontos, certo? Não somos. Antes a gente falava mesmo da sementinha, né? Que hoje nós estamos plantando uma sementinha, nós, trabalhadores, cada um de nós, em qualquer ponto onde a gente esteja envolvido, a gente está plantando uma sementinha que nem sempre a gente vai poder aproveitar nessa existência naquela sombra, da sombra dessa árvore que a gente está plantando agora. E o mundo é igual. O mundo não nasceu pronto. É uma cooperação. Então, o que Deus... Só que há a cooperação entre nós e Deus. Só que Deus sempre faz a parte dele. Já nós podemos responder, cada um de nós, para nós mesmos, né? Então, o nosso aperfeiçoamento está em parte nas nossas mãos, em parte nas mãos de Deus. No Natal, agora, nesse último Natal, nós fizemos umas atividades cooperativas com as nossas crianças da assistência fraterna. Nós temos algumas famílias que são assistidas com cestas básicas lá na nossa casa. E nós fizemos nenhuma atividade de competição, só atividades de cooperação. Porque, embora a gente já esteja falando um pouco mais sobre cooperação, nós vivemos um mundo competitivo. Eu quero ser melhor que tu. Eu quero fazer melhor que ela. Eu quero me sobressair. Eu quero ir melhor no meu emprego, né? Enquanto a gente não perceber que quando a gente não cooperar, a gente não vai evoluir enquanto todo. E a gente precisa evoluir enquanto todo também. Enquanto um só ficar para trás chorando, não tem evolução do todo, não tem caridade, não tem o pensamento cristão que Jesus nos ensinou. E que é a própria doutrina também. Então, é uma obra cooperativa. Vocês querem ver? Eu vou contar uma piadinha rápida aqui, só para ilustrar essa parte também, que eu trabalho com criança, então eu gosto de história. Né? Acho que história, Jesus também ensinava por história, então acho que a história ensina a gente. Aí disse que tinha 2 mineiros, em homenagem ao Cris, meu marido, que é mineiro, tinha 2 mineiros. Eles compraram 2 terrenos, gosto, até falando com sotaque, 2 terrenos igualzinhos. Na verdade, era um terreno grande repartido ao meio, né? Compraram lá, tal, 2 irmãos, igualzinho. Só que um já estava cheio dos projetos, ele já estava nessa onda do cooperativismo com Deus. Né? Cheio dos projetos e tal, foi lá, fez um pomar nos fundos, construiu uma casinha, plantou grama na frente, fez horta, plantou florzinha, estava uma teteia. Passou uns 2 anos assim, ficou uma belezinha. E o outro irmão contou somente com a parte de Deus. Esperou Deus fazer a parte dele, né? Resultado, depois desses 2 anos, a parte do irmão que contou que não tinha ideia do cooperativismo, virou só em mato, escorpião, lagarto, cobra, não tinha nada de bom lá naquele terreno. E o do outro irmão, que então tinha cooperado com Deus, tava uma maravilha, já tinha fruta, já tinha flor, tinha a casinha dele, tava uma beleza. Aí o outro irmão
chegou lá e disse assim, poxa, irmão, Deus foi bom para você, Deus foi bom, né? E ele, Deus foi bom, mandou chuva, mandou sol, deu saúde, verdade, Deus foi bom. Mas vou te dizer uma coisa, tinha que ver a porcaria que tava isso aqui quando era só ele que cuidava. Então, brincadeiras à parte, né? É importante que a gente coopere com Deus. Ele faz a parte dele, a gente faz a nossa parte. E aí, como é que tá a nossa parte dentro da neurociência? Eles vão ter que entrar agora para o nosso cérebro e vamos rapidamente explicar o conceito que o André Luiz e os mentores usam na coleção ali da espiritualidade, que começa com o livro Nosso Lar, né? Eles classificam o nosso sistema nervoso como um prédio de 3 andares, ou como uma casa com um porão, um primeiro e um segundo andar. Ah, mas vamos pensar num prédio de 3 andares aí, só para ilustrar. O que seria o porão ou o primeiro andar? Seriam as nossas funções mais básicas, mais antigas, mais primitivas. Então, eu gostaria que agora vocês procurassem baixar em 4 batidas o batimento cardíaco de vocês. Consegue fazer isso? Ou em 2 pontos a glicose de cada um. Cada um consegue fazer isso? Não, né? São funções automáticas. Nosso corpo faz sozinho, o nosso cérebro regula e a gente só vai saber se der errado. A gente só vai saber se der ruim, né? Então a gente demorou milhões e milhões de anos ali enquanto a gente foi evoluindo, animal, né? Em todas as espécies. No homem primitivo, para a gente conseguir essa habilidade. Então, o nosso subsolo ali, o nosso porão, o nosso primeiro andar, ele é funções básicas, o que nos mantém vivo. Tá? Então, vamos ver. Aí, já falamos, a gente não sabe, só sabe se alguma coisa der errado. Vamos para o segundo andar. No segundo andar, aqui já está uma parte bem, bem interessante. Córtex motor, parte sensorial e motora, uma parte bem moderna do nosso cérebro, assim, bem recente, se for pensar na evolução, que é precisamente assim, eu estou aqui. Se eu quiser passar para cá, eu preciso tomar uma decisão, preciso dar um passo, né? Aí reside precisamente a nossa vontade. E é por isso, atenção, é por isso que a gente está aqui nessa existência. Se nada mais ficar dessa palestra, isso tem que ficar claro. O nosso segundo andar, porque o terceiro é bastante pretensioso, mas pelo menos o nosso segundo andar a gente precisa educar. É a nossa vontade. Eu quero ser quem? Eu quero ser o quê? E o que eu estou fazendo para isso? Né? Porque nessa palestra na qual eu me inspirei, do Haroldo Dutra Dias, e ele conta a história da serpente do paraíso. Eu não queria me prolongar muito falando da serpente, mas entrar realmente mais na questão da neurociência. Mas a serpente, enfim, era um ser que andava ereto no paraíso, segundo a tradição, né? Era um ser que andava de pé, muito astucioso, muito esperto, né? Mas foi penalizada, então por isso que ela tem que se arrastar e comer o pó do chão. Depois que aconteceu toda aquela situação dela expor, né, para Adão e Eva, que eles ficaram então entendendo o pecado original, ou enfim, né? Então ela foi penalizada. Mas o que isso tem a ver? Significa que desse primeiro andar a gente pode cair para o nosso porão de volta, o segundo andar, perdão, para o nosso porão de volta, pode. E é precisamente a metáfora da serpente. Porque quando eu deixo a minha vontade livre para fazer o que eu quiser, eu caio lá para o meu porão.
E é quando a serpente precisamente cai também. E já tem gente suficiente rastejando no chão e comendo pó no mundo que a gente vive hoje. Então, é importante a gente pensar o que a gente quer fazer da nossa vontade, né? E aí, a gente vai ver se a gente está no controle ou descontrole. Sabe por quê? Porque é muito fácil falar, né? Mas, se hoje eu estou de férias, se eu pudesse escolher, quando eu volto a trabalhar, talvez eu não escolhesse na semana que vem, nem na outra, e nem na outra. E eu amo profundamente o que eu faço. Mas é que a vontade, ela é tão suscetível, né? Quer ver? Açúcar. Né? Quer ver outra coisa? Ficar deitado. Né? Que outra coisa? Fazer só o que eu tenho vontade. Só o que eu quero. Aí, o que acontece? Né? Pensa assim, uma torradinha com leite condensado, um sorvetinho com leite condensado e Nutella, e depois descansar o dia inteiro com as pernas para cima, né? Mas se eu fizer só isso e cair, deixar minha vontade assim, onde é que eu vou estar daqui 2 anos? Que Deus me ajude, né? Que Deus me ajude para eu estar aqui ainda entre os encarnados. Então foi para isso que a gente veio aqui, gente, para educar a nossa vontade. Eu não estou com vontade de ir no centro hoje? Talvez não. Mas eu preciso educar também meu espírito. Eu preciso entender como as coisas funcionam para poder lograr o sucesso que eu desejo nas próximas encarnações. Vocês já pensaram isso? Que daqui nós estamos partindo para o terceiro andar. O que é o terceiro andar? Planejamento. Funções executivas. O que eu quero? E o que eu estou fazendo para isso? Aqui entra esse planejamento. Tem gente que eu conheço que não sabe nem o que vai fazer semana que vem, que dirá na próxima encarnação. Porque eu sei, tá, gente? Na verdade, eu vou ter que dizer para vocês de 2 coisas. Todo mundo que está aqui está colhendo. E tem colheita dura. Vindo por aí, se é que já não veio. Mas tem outra coisa. A gente também está semeando. Ao mesmo tempo. Então, tá difícil a colheita, o meu terceiro andar vai ter que pensar assim, ó, o que eu quero semear agora? O quê? Porque se eu tô com muita dificuldade numa área, né, seja ela financeira, amorosa, de filho, independente, se eu tenho muita dificuldade, eu fui um mestre nessa área no passado? Não. Eu fui mal nessa área no passado. E o que eu tô plantando agora para poder colher melhor lá na frente? Porque não acha, gente, de novo, assim como o cérebro não cai no colo vindo do Papai Noel no dia 25 de dezembro, se a gente continuar fazendo a mesma coisa que a gente fez até agora, a gente só vai obter a mesma coisa que a gente obteve. Então, esse nosso terceiro andar que eu disse, é mais pretensioso. É mais pretensioso porque o que eu quero da minha vida daqui 300 anos? Na minha próxima encarnação, o que eu quero colher? Eu estou fazendo alguma coisa para isso? Né? E vou dar para vocês um exemplo que não é o melhor, mas é o que eu tenho. Né? Eu gostaria profundamente de não ter o vício do cigarro na próxima encarnação. Estamos aí há 5 dias sem fumar, né, meu? E tentando construir. A minha vontade está desesperada. Ela está enlouquecida. Mas eu disse que essa gripe foi a resposta de Deus para minhas orações, porque gripado não tem vontade de fumar. Essa gripe foi a melhor coisa que me aconteceu. Então, assim, ó, se eu pensasse só nessa existência, eu falaria provavelmente. Mas como eu tenho uma fé profunda de que eu vou vir mais 1, 2, 10, com talvez, Senhor, não é ideia, tá? Câncer, enfisema, asma,
problema digestivo, problema intestinal. Eu quero, não quero. Eu sei o que eu não quero e eu sei o que eu preciso fazer. Então, essa serpente está ali, ela é muito astuta? É. Mas o que eu faço com ela se eu não posso tirar ela de mim? Educo. Eu tenho que educar. E como é que eu educo ela? Fazendo ela ir para a escola todo dia. As crianças querem? Não querem. A gente quer trabalhar todo dia? Não quer. Mas precisa. E isso é um benefício. É educador para o nosso espírito, por mais que possa não parecer. A gente quer encontrar todo dia aquela pessoa insuportável, às vezes com a qual a gente precisa conviver? Não. Mas ela educa o nosso espírito, educa a nossa serpente. E a gente precisa desenvolver o nosso segundo e o nosso terceiro andar. Quanto tempo tem? Então, ninguém reencarna sem ter algo para colher. A gente vai ter que colher, mas a gente está semeando também. Se a gente está colhendo chorando, a gente semeou na insensatez. E a gente vai continuar colhendo, chorando. Então, se a gente quer mudar esse padrão, a gente precisa trabalhar a nossa vontade, educar a nossa serpente. Então, vamos lá. Mas, às vezes, a gente tá no trânsito, né, Leite? A gente vinha hoje e aí eu tive que dizer pro moço do caminhão da frente que ele estava atrapalhando minha evolução espiritual, né? Por quê? Quando ele diz assim, rolei do terceiro andar, né? Eu já tô lá na minha caminhada, já tô indo super bem, e daí daqui a pouco alguém me faça alguma coisa, deixa o trânsito para lá, mas me faz alguma coisa na vida, e eu digo assim, agora eu vou fazer um comentário com a melhor resposta nessa rede social aqui, porque essa pessoa vai ver só onde ela estava com a cabeça, que ela foi mexer comigo, né? Mexer com Vivi, Cris, não, foi comigo. Agora ela vai ver. Aí tô eu lá me preparando, né? Aí vem o meu terceiro andar. E aí? O que tu tá planejando pro futuro? O que tu quer ser? Quero ser um espírito melhor, evoluído, né? Espírito de luz. Já tem, né, os princípios de felicidade ali e tal. Tá fazendo o que para isso? Nem ia fazer nada. Então, cala, analisa, aprende. É verdade o que a pessoa falou de ti, se é que vamos colocar essa exposição que o Emmanuel disse isso para o Chico, né? Se é verdade, eu vou ter que trabalhar. E provavelmente é verdade. Se doeu tanto é porque é verdade. Né? Quando encontra um eco na gente, não é verdade, deixa. Isso vai se provar. Mas não vai se provar agora, né? E a gente quer que se prove agora, porque a gente é o espírito que vai morrer amanhã e vai acabar. Não. A gente vai viver por milênios, mas a gente só sabe viver agora. Não, eu quero a verdade agora. Eu quero a minha felicidade agora. Como é que é? Tem um meme da internet que diz assim, senhor, eu sei que tudo tem sua hora, mas eu queria agora, uma coisa assim, né? Eu preciso de datas, preciso de prazos. Assim. E aí, quando a gente começa a vibrar mais nessa vibe do terceiro andar, a gente começa a entender que quem dominou a si mesmo, dominou o jogo. Tem muito menos chance da gente falir se a gente já não sobe mais no tapete que o outro puxa. A gente não sobe mais. Porque a gente entende que o único que tem esse poder somos nós mesmos. Só nós podemos fazer isso. E a gente faz com gosto, às vezes, né? Beleza. É uma beleza. Mas vamos, então, nos encaminhando para o final. Gente, o
que eu quero dizer com isso? O próprio Paulo disse, né, Paulo de Tarso, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Eu sei que essa é a realidade do nosso dia a dia. E ninguém está propondo que nos tornemos anjos de hoje para amanhã. A gente está propondo o seguinte, porque Paulo também disse, irmãos, irai-vos. Ou seja, vocês vão ter esse sentimento aqui na Terra. Mas não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Então, não deixe que o tempo passe e vocês fiquem alimentando isso, que a gente fique alimentando isso. Por que ele falou isso? Porque eu posso me indignar com alguma coisa, mas eu vou sair resolvendo no soco, na porrada, no comentário, na postagem desaforada. Isso já é comportamento, isso não é sentimento. E o comportamento depende da nossa vontade. Sentimento não. O comportamento que a gente está fazendo está na esfera da nossa vontade. E lembre-se que a gente veio aqui para educar. Então, gente, já tem gente suficiente rastejando pelo chão e comendo pão, como a gente falou antes, no mundo que a gente vive. Cristo espera o melhor de nós. Ele pergunta a mim, ao Cris, a Vivi, a cada um de nós aqui, o que fazeis de especial? E era isso que eu tinha para hoje. Agradecemos mais uma vez, então, a presença da Gi e do Cris, pela bela exposição que nos foi explanada hoje. E agradecemos aqueles que nos assistiram. Encerramos a transmissão e aqui presencialmente nós teremos então um momento de passe e frutificação das águas. Fiquem todos com Deus.